Olá, gente, tudo bem? Hoje, sabadão, de 22 de novembro de 2014. Estou aqui fazendo esse vídeo, achei bem apropriado o momento para falar de dois pontos bem importantes. Primeiro, dia de ontem, dia 21 de novembro de 2014, o índice deu uma puxada bem forte. Muitas pessoas perderam dinheiro ficando vendido no mercado totalmente ascendente. E baseado na condição que nós tínhamos ontem, eu cheguei à conclusão que é a condição perfeita para poder fazer um vídeo sobre o tema correlação dos tempos gráficos. Qual é a importância de você saber o que os tempos maiores estão fazendo, tá ok? Bem, vocês estão vendo minha tela. Ontem, a partir das 15 horas e 35 minutos, ou seja, dessa mínima aqui, ó, o índice estava exatamente a 54.645, ele subiu 2.405 pontos em um pouquinho mais do que 3 horas de tempo, fechando a 57.045, tá ok? Bem, olhando um minuto, né, a gente vai ver que assim, é uma tendência fortíssima e a gente sempre tem aquela regra, né, que o preço longe da média, ele vai voltar para a média. E normalmente a gente está pensando em vender longe da média, comprar na média, ou até mesmo depois que ele esticou bastante, você apostar que ele vai corrigir agora nos 5 minutos, nos 15 minutos, etc, etc, etc. E isso faz ser possível você pensar em trabalhar na venda. O que não é possível é nós trabalharmos com aquela ideia de vender, deixar sem stop e não entender o que o gráfico está fazendo. Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês exatamente o que dava para fazer ontem, para você, ao invés de ficar vendido, ou vamos dizer assim, você vendeu, não está errado vender, mas você entender o motivo pelo qual você teria que stopar e também pensar muito mais prudentemente na compra, o que faria a gente ganhar dinheiro a favor da tendência, tá ok? Então, o gráfico de um minuto, ele subiu exatamente cerca de 2.405 pontos, tá certo? Em um pouquinho mais ali do que 138 minutos, né? Que deu 2 horas e 20 aproximadamente, tá ok? Bem, eu queria mostrar para vocês o primeiro motivo para a gente pensar assim, poxa, eu preciso estar comprado. O primeiro motivo era a gente ter dado uma passadinha pelo gráfico de 15 minutos. Na quarta-feira, nós fizemos uma operação muito parecida com essa, né? Então, assim, qual que foi a operação? Nós estávamos cercando o índice para compra aqui, eu estava, e nós falamos o quê? Que o índice provavelmente repetiria este movimento, fazendo 1 para cima, 2 para baixo. Na quarta-feira, nós conseguimos pegar a subida do índice, tá certo? Ali dos 53 mil para próximo de 54 mil, que foi o fechamento, tá ok? Bem, quando abriu o mercado, quinta-feira foi feriado, na sexta-feira o mercado abriu e como tinha espaço para chegar até uns 55.100 pontos, ele continuou subindo e aí a gente pode considerar que esse gráfico do índice, ele tinha como objetivo, né, fazer o seu topo, né? Então a gente foi observando, o mercado foi subindo, de repente ele fez esse topo. Depois dos 15 minutos, também anunciou uma correção e chegou de novo na região que a gente estava monitorando na quarta-feira, que era a média móvel de 15, preço na média. Bem, supondo que o mercado está em tendência de alta, a ideia era, se o 15 vai continuar em tendência, ele vai repetir o movimento anterior. E aí a gente estava cercando a mudança de comportamento pelo 1 minuto, tá certo? Para tentar pegar o quê? A perna da tendência novamente, que sugeriria o quê? A repetição do movimento anterior, com o índice falando que vai até 57.250, um pouquinho mais aqui, tá certo? 57.300, como alvo da tendência de alta do 15. Pois bem, então, o que era plausível? Era plausível estar traçando um canal nessa dimensão aqui, tá certo? Nós teríamos o canal de baixa bem plotadinho e quando o preço chega na média de 15 minutos, a gente já estaria assim, opa, as vendas acabaram, agora eu vou cercar o alvo do tempo maior, porque ele é muito grande e se ele aparecer,
eu tenho uma variação em pontos, em percentual, digna de fazer valer a minha vontade. Quero comprar, quero ganhar dinheiro comprado, tá ok? Vou a favor da tendência. Bem, reparem lá que no 1 minuto, estava fácil de ver esse padrão do canal ser rompido, né? Então, você traçando o canal de baixa, você tinha achado o ponto onde a linha de tendência estava rompida. Então, assim, olhando pelo canal e sabendo qual era o comportamento do 15 minutos, você saberia que ele fez aqui provavelmente o rompimento da linha de tendência e aí ele te deu 2, 3 minutos para respirar. O rompimento da linha aqui no valor de 55.010 era a compra apostando que o 15 minutos iria retomar a tendência de alta. Bem, imaginar que ele iria subir os 2.400 pontos em 2 horas e 20 minutos era muito difícil. Porém, se você está trabalhando a favor do tempo maior dentro das suas características de tendência, você provavelmente teria passado bons momentos, porque não ia passar apuro, você sabia o que teria acontecido. Tá certo? Agora, eu queria chamar a atenção para que vocês também olhassem um padrão que eu notei aqui, muito legal, tá certo? Nós marcamos aqui no 15 minutos que ontem, após a abertura, o índice tinha deixado um topo de 15 minutos e ele tinha nos mostrado que ele provavelmente estaria em correção, tá certo? Observando o valor desse ponto aqui, que é o gráfico de 15, 55.530 topo, tá certo? Nós tínhamos, quando ele faz aquele 55.530, nós tínhamos uma outra indicação que nos faria querer acreditar muito mais na tendência de alta, que era o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse rabisquinho que eu tenho aqui sempre na mão, né? Os tempos gráficos que nós usamos é anual, mensal, semanal, diário, 60, 15, 5 e 1. Quando nós queremos o alvo do tempo grande, nós olhamos o tempo pequeno. Então, a regra é, se o tempo grande é o da linha de cima aqui, eu vou buscar a mudança de comportamento no tempo pequeno, tá certo? E aí nós chegamos lá que o 15, para retomar a tendência, o 1 tinha que mudar o comportamento dele. Porém, se o 15 está em tendência de alta, significa que o diário pode estar querendo fazer alguma coisa. Se nós tivéssemos observado esse topo de 55.530 e passado a olhar para o diário, vocês iriam descobrir que naquele mesmo período, ali na sexta-feira, o topo do diário era 55.435. Ou seja, o gráfico diário, naquele momento do 15 minutos, já havia rompido o seu topo. Tá certo? Era num gráfico intraday? Sim. Mas o que acontece? A vela do diário estava, naquele momento, legal, né? Estava fechando próximo à máxima, com rompimento. Então, quando a gente olha para o gráfico diário, você não vê mais uma característica de tendência de baixa naquele momento. A suposição, quando ele está no mesmo valor do topo anterior, com a configuração que tem por trás, qual seria? Deixa eu apagar esse desenho aqui que eu risquei errado. Nós tínhamos a sugestão que o preço tinha vindo de fundo, subiu até a média, testou o fundo e rompe topo. E aí nós temos a indicação que o índice, no gráfico diário, caminha para sua reversão. Quebrou o padrão de tendência de baixa para a tendência de alta. A linha de tendência de baixa estava rompida naquele momento. Ou seja, o índice passava a trabalhar com topo mais alto que o anterior e sugerindo 58.135 como alvo 1 ou até mesmo um 62.600 como devidamente a próxima escala de Fibonacci ali, o 62.600. Se nós passarmos para o gráfico semanal, tá certo? Nós também tínhamos a indicação que era muito improvável o preço romper o fundo, né? Já que o gráfico semanal do Ibovespa, ele tem, do índice Ibovespa, né? Topo mais alto que o anterior e ele tem fundos ascendentes, né? Então, a gente não tem uma característica nos tempos semanal e diário agora com característica de queda, e sim de alta, tá? Então, onde que estava a importância, né? De saber conciliar os tempos gráficos? Bem, na minha concepção, o gráfico diário
nos mostrava ontem que quando ele rompeu 55,435, que é a máxima, nós tínhamos a sugestão que o preço agora tem liberado um alvo expressivo, 58 mil, ou seja, 3 mil pontos acima do topo anterior, no mínimo. Quando o gráfico diário vai realizar o seu movimento, ele normalmente é aqueles movimentos mais exagerados. É quando as tendências do gráfico menor, 1 minuto, 5 minutos, abdicam-se das suas correções. Então, se a gente tivesse observado esse ponto, você jamais queria estar vendido numa posição de sexta-feira, e sim comprado, que foi o que eu fiz na parte da tarde ali, nas salas trade ao vivo. Bem, aqueles que... existiam dois cenários, né? Aqueles que estavam vendidos na sexta-feira, no dia 21. São dois perfis bem distintos. Aquele cara que vendeu e não estava nem aí, falou, vou deixar aí, vou vendendo mais, quando ele cair ele me volta. Ou aquele cara que foi pego assim, ele estava fazendo um trade que é normal, estava vendido e deixou de estopar por qualquer motivo. O cara que estava vendido apenas por estar fazendo um trade, mas acabou estopando mais caro, isso aí, assim, acontece, tá certo? De vez em quando, nós somos pegos mesmo pela mudança de comportamento do preço. Porém, o lado grave tem a ver com aquele cara que foi vendendo, e aí eu até comentei com vocês, que era o seguinte, que no final do índice, né, ele iria fechar na máxima por um simples motivo, porque tinha muita gente trabalhando vendido, a gente conseguiu ver o saldo da posição das corretoras, e tinha muita gente vendida no mercado ascendente. O que ia acontecer? No leilão de fechamento, as corretoras iriam zerar esses seus clientes a mercado. E foi o que aconteceu. Então, também olhar o saldo lá para a gente ter aquela noção de se vai subir, se não vai, se tem muita gente trabalhando contra, principalmente aquelas corretoras que não geram formação de mercado, que são as corretoras normais, não os gringos. Os gringos estavam extremamente comprados, tá certo? Então, nesse cenário, não é muito o que fazer, a gente deve pensar em refletir sobre o que aconteceu, apenas pensar em trabalhar comprado. E agora eu vou tentar dar uma sugestão para aqueles que ganharam dinheiro, que foi o meu caso, vários alunos conseguiram seguir o mesmo padrão e obtiveram ganhos consistentes. Esse é o melhor setup que tem. Quando eu configuro rompimento de gráfico diário, nós temos que acreditar na tendência de alta ou na tendência de baixa, se for um rompimento de fundo, ou na tendência de alta, se for um rompimento de topo. São os movimentos onde nós vamos fazer aquela gordura, mas a gordura mesmo de costela, entendeu? Que é aquela embaçada grossa, que é quando o mercado não respira, ele só vai para cima. E aí, quando a gente identificar esse padrão, eu vou pedir a vocês que deem crédito para o mercado. Isso aí é o que vai dar dinheiro para a gente. Então, entendam que 1 minuto não vai poder romper fundo num caso desse. E foi o que aconteceu. Ele sempre foi 1 para cima, 2 na média na correção e depois foi direitinho. Tá certo? Então, apostar na compra nos seus rompimentos sempre foi a estratégia ideal. Tá ok, gente? Bem, eu espero que esse gráfico abra a visão de vocês, tanto para não ficar vendido quando o mercado suba e também consigam aproveitar, dar uma olhadinha nos tempos maiores para vocês entenderem que tipo de trade vocês podem esperar que vai acontecer. É um trade que é terminal, o diário já está próximo do alvo, ele está iniciando o movimento. Isso mudou a minha vida, isso mudou a minha percepção de trade e espero que mude a de vocês também, tá ok, gente? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.